Bom, agora sim, boa tarde a todos novamente. Hoje é dia 9 de julho de 2021. A gente está dando início ao curso de Introdução ao Software R para Análises Epidemiológicas, que vai ser apresentado aqui pelo Ítalo de Moraes, que é aluno de Estatística da UF e também trabalha no IME. Relembro a vocês que a frequência deve ser colocada aqui no chat, então todos os alunos da pós-graduação, por favor, e professores, enfim, coloquem aqui no chat seus nomes completos, tá? Para a gente contabilizar a frequência. E para a gente também não perder mais tempo, eu passo a palavra agora ao Ítalo. A ideia é que a gente use aqui 1 hora, né, do tempo para essa primeira aula. Como a gente está começando 2h12, enfim, a gente estende aí até 3h12, 3h15, sem problemas, tá bom? Então, Ítalo, por favor, fique à vontade, a palavra é toda sua. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? O áudio está bom? Sim, um pouco de eco, mas estamos te ouvindo bem. Pareceu eco, mas parece. Uma fala atrás, não sei se vocês estão percebendo. Oi? Tinha uma fala atrás, não sei se a outra pessoa está com o microfone aberto, enfim, só para, se alguém tiver, fechar. Ok, bem lembrado. Boa tarde, pessoal. Como o Felipe bem apresentou, sou o Ítalo, aluno de Estatística aqui da UF. Ano passado, eu e o Felipe, a gente iniciou aí, acho que bem no começo da pandemia, talvez, não lembro. No começo do ano passado, a gente fizemos análise de dados, fizemos reuniões, fizemos apresentações aí. E o Felipe é uma pessoa que ensina muito, né? Está sempre disposto a esclarecer, então a gente está construindo uma base aí sólida de conhecimentos aí estatísticos, né, epidemiológicos. Então, pessoal, só para iniciar aqui, estão vendo minha tela, o PowerPoint? Sim, sim. Então, tá, só corrigindo, gente, desculpa te interromper, Ítalo. O IME aqui não é o IME, porque eu sei que você falou que ia fazer uma parceria, mas eu achei que fosse com o IME. Isso aqui é Instituto de Matemática e Estatística, né? Então, só para eu me corrigir na gravação e não ficar besteira depois, tá? Se eu pudesse editar, eu editava tudo que eu tinha falado no início. Mas, enfim, agora já foi. Tá gravado. Não, tudo bem, acontece. Então, a gente vai iniciar aqui o curso de Introdução ao Software para Análises Epidemiológicas, como o Felipe lembrou. A ideia introdutória, né, nesse curso é apresentar para vocês a maravilha do software, né? Então, e a importância para análises epidemiológicas. Quem está acostumado a ler bastante periódicos internacionais, principalmente, você encontra muito que foi utilizado análises utilizando software, você tem o SPSS, mas cada dia que passa, principalmente em grandes periódicos, estão utilizando cada vez mais o R. E por que estão utilizando o R? O R, pessoal, em comparação a outras linguagens como o SPSS é muito versátil, por exemplo, é muito mais intuitivo, mas ele tem certas limitações, né? Você tem muito da questão de apertar botões, e aqui no R a gente consegue fazer manipulações mais avançadas. Então, muitos dos artigos de revistas com alto fator de impacto, às vezes por fazer mais manipulações, usar mais dados estatísticos, mais análises estatísticas na epidemiologia e em diversas outras áreas, eles acabam utilizando mais software por essa facilidade de implementar novos modelos, fazer manipulações. Então, aqui, no retorno de aula que eu coloquei, na verdade, esse 1, 2 e 3 é para cada dia. Hoje, vamos falar do principal, né, que é a importação e manipulação de bases de dados. E aqui, nesse dia, o primeiro tópico é aprender a importar uma base de dados por RStudio. Depois é manipular a base de dados e saber tratar a base de dados. E aqui, só para conhecer um pouco do software, R é uma linguagem de programação multiparadigma orientada a objetos, programação funcional, dinâmica, fracamente tipada, voltada à manipulação, análise e visualização de dados. Temos aí os criadores, e foi criado lá pelos professores do Departamento de Estatística na Nova Zelândia. Tirando essas palavras aqui um pouco rebuscadas demais, essa ideia de linguagem de programação multiparadigma
programação funcional, dinâmica, ela é nada mais nada menos está dizendo que você consegue fazer basicamente tudo de análise de dados com bancos de dados no R. Ela quer dizer para você que ela não se limita a uma função em específico. Você consegue criar funções, você consegue criar funções dentro de funções, você consegue fazer absolutamente tudo em termos de criação de análise, sabe? Tanto de forma gráfica, né? Você tem visualização de dados, análise, tabelas. Então, ela não é um software fechado, ela está em constante evolução. Por exemplo, eu ou qualquer um de vocês que quiserem criar uma função no R, implementar, criar o que a gente vai ver depois que é uma library, né? Que são uma biblioteca com as funções estabelecidas para executar alguma função, talvez, que não tenha sido implementada no R, né? Talvez alguém tenha alguma pesquisa, uma linha de pesquisa muito específica e que faça um determinado processo estatístico e que ninguém talvez tenha criado isso. Então, você consegue criar uma linha de comando, ou seja, programar, criar essa função e agora outros usuários ao redor do mundo conseguem utilizar aquela função. Então, se vocês têm uma linha muito específica aqui de pesquisa e tem uma outra pessoa na Nova Zelândia, por exemplo, criando tendo a mesma linha de pesquisa e tendo a mesma necessidade de análise que vocês aqui criando, pessoas daqui da Nova Zelândia podem estar acessando e vocês também estão ajudando outros epidemiológicos, outros estatísticos, enfim, a análise dos dados. E aqui conhecendo sobre o RStudio. O que ocorre, pessoal? A diferença aqui, ó, o software livre é R. R é a linguagem por detrás que faz os cálculos, ou seja, que faz todo o cálculo do programa R. E a gente tem a interface, né? O RStudio, que é um software livre de ambiente de desenvolvimento integrado para o R. O RStudio é o que eu vou apresentar para vocês, que é toda a questão do visual ali, de escrever ou programar, e que está usando toda essa base de cálculo do R. Então, uma linguagem de programação para gráficos e cálculos estatísticos. E aqui eu coloquei só uma coisa interessante, compreendendo sobre as áreas da pesquisa epidemiológica. É entender também um novo, também não é tão novo assim, que é a questão que cada vez mais, para análise de dados, se utiliza mais e mais computação, né? Você tem cada vez mais bases de dados, mais análise. Então, eu coloquei aqui uma coisa interessante a ser observada, que na epidemiologia a gente tem a importância do estudo de coorte, ou seja, quando você tem estudos do tipo retrospectivos, longitudinais, você tem base de dados, né? Você está criando dados ali, está coletando os dados, e esses, dependendo do tipo de estudo de coorte, você tem tipos diferentes de bancos de dados a serem analisados, e você tem que compreender, né, como que você vai tratar essas bases de dados, e você tem a programação, né, para você saber manipular, gerenciar esses dados, e a estatística para fazer análise, né, para gerar informações epidemiológicas. Então, assim, estudos de coorte estão muito ligados com a programação. Quando você começa a trabalhar com mais e mais bases de dados, né, estudos longitudinais, por exemplo, e em tempos diferentes também, e saber tratar esses dados. Isso aqui, agora vamos aqui, ó, para o famoso RStudio, que é esse Rzinho aqui, ó. Aqui eu coloquei, tem a versão para ficar o fundo, em vez de ficar preto, ficar branco, mas dependendo para a retina de algumas pessoas, a forma que a pessoa tá vendo é mais amigável para os nossos olhos, assim, não fica aquele clarão branco, né? Então, é muito interessante você ter um R, uma interface de programação, simplesmente quem fica muito tempo programando. E o que ocorre aqui, pessoal? Eu já tenho o meu programa aqui escrito, mas eu resolvi escrever com vocês o código, tá? Escrever todo o programa para facilitar o acompanhamento, o raciocínio, né? E não ficar uma coisa muito estática. Então, primeiramente, nesse disquete aqui, vamos criar o nosso script, que eu vou chamar de curso R introdutório para epidemiologia. Vocês estão vendo minha tela? Estão me ouvindo?
Sim. Ok. Então, pessoal, só apresentando aqui o R, com essa interface aqui, temos aqui o script, que é essa parte toda essa primeira janela aqui, tá? À esquerda, superior esquerda. E aqui você tem onde vão ficar os dados, aqui é onde fica a parte gráfica, tá? Estou vendo meu mouse, faço assim, o mouse fica grande. Acesso a outras informações. E aí nessa parte inferior aqui, onde está sendo calculado as análises, né? Então aqui vai dar um retorno para a gente do que a gente vai observar aqui em cima. Então, primeiramente, quando qualquer análise que vocês forem fazer, qualquer coisa que vocês forem utilizar num código de programação no R, primeiro a gente tem as bibliotecas. Bibliotecas mais utilizadas em análises epidemiológicas. O que eu vou fazer aqui? Lembra que eu falei da famosa library? O que ocorre? Aqui, vamos colocar quais são as bibliotecas, ou seja, aquele conjunto de funções a serem utilizadas para análises epidemiológicas, que a gente chama de library, a gente chama essas libraries. O que significa chamar? Você fala assim, olha só, eu tenho uma biblioteca chamada, muito conhecida, EPI, que é a famosa biblioteca EPI, que é uma biblioteca que trabalha só com dados epidemiológicos. E aqui, em packages, que são os pacotes, a gente tem aqui, a biblioteca EPI. É um pacote para análise de dados em epidemiologia. E aqui, cliquei, até voltar aqui, vou clicar aqui, em EPI, e aqui ele vai me retornar todas as funções que existem neste pacote. Ou seja, funções para análise estatística de dados epidemiológicos, análise estatística de dados epidemiológicos. Dentro dessa função, dentro dessa biblioteca, teremos aqui todas as funções que podem ser utilizadas. E aqui uma interessante. Temos aqui para produzir dados de coorte, modelos de corte, né, que se chamam. Vamos ver, temos muito famosas. E aqui tem a descrição. A gente tem aqui assim, regressão logística condicional, isso aqui é uma coisa mais avançada, mas enfim, está informando, caso alguém precise utilizar a regressão logística condicional, que é outro escopo aí para comentar, mas, por exemplo, digamos que o Felipe falasse, Ítalo, tem uma demanda aqui que eu quero fazer um artigo de análise de dados que precisa de regressão logística condicional. Tem aqui um artigo e a gente tem condição de fazer uma coisa nesse nível. Então, aqui, se eu não conhecesse a função de regressão logística condicional, eu teria aqui, ele me explicando, né, que é no R Documentation, documentário do R, a gente tem aqui a descrição do que a função faz e temos o input tem que ser dado dentro das funções. É claro que aqui, tá, pessoal, eu estou mostrando isso para vocês, mas não é o escopo desse curso. Eu quero mostrar o que é a library, por que é importante você chamar a library, né, para você poder importar e utilizar essas funções, porque se você não chama essa library, ou seja, essa biblioteca de argumentos, você não consegue utilizar, ele vai dar um erro. Então, aqui tem a descrição. Ok. Ítalo, só para ver se eu estou entendendo. Quando você chama library, basicamente você está colocando um plugin dentro desse RStudio, dessa interface, é isso? Exatamente. Significa que assim, olha só, eu chamei a library EPI. O que a EPI faz? Ela faz análise de dados, análise estatística de dados epidemiológicos. Então, quando eu cliquei nesse EPI, significa que agora que eu chamei a biblioteca EPI, eu consigo usar todas essas funções. Se eu tentasse usar alguma função dessa, eu não chamasse a biblioteca, não fizesse plugin que você chamou, né? Se eu não fizesse esse link, eu não conseguiria usar certas funções, como aquela que eu dei um exemplo, tá? Aquilo ali não é um exemplo aleatório, tá, pessoal? Não é... Você não precisa clicar em um local nessa janelinha direita para poder linkar
com a sua janela de script. Basta você escrever como você escreveu ali, library, e botar entre parênteses o nome. Isso, significa que eu chamei agora essa biblioteca. Agora, por exemplo, aqui, vamos lá. Foi boa pergunta, olha só. C logística. Felipe vira para mim, Felipe, eu quero fazer uma regressão logística condicional, tá? Quero fazer uma análise aí. Eu falei, putz, eu vou precisar. Onde que está essa função? Onde que eu posso usar? Ah, tá na EPI. Chamei a biblioteca EPI. Agora a gente está aqui nessa função. Estão vendo aqui eu digitando? Sim, sim. Só para ver se... É que nessa janela que eu estou agora, que eu acabei de digitar. Agora eu vou fazer assim, ó. C logística. Opa, já apareceu para mim, ó. Da biblioteca EPI, C logística. E agora eu vou utilizar os argumentos para utilizar a regressão logística. Repetindo, até dei um spoiler porque no próximo curso na próxima aula a gente vai entrar nessa questão de usar as funções. O objetivo agora não é usar a função, eu só queria que vocês entendessem a importância da library, que agora a gente pode utilizar as funções que estão dentro dessa biblioteca, que são esses argumentos. Então, a gente tem essa library aqui chamada EPI, vou colocar outra aqui famosa, que é a tal da EPI Display. Ó, o que é EPI Display? A gente está visualizando, né, dados epidemiológicos, ou seja, ela é essencialmente para facilitar a visualização de dados epidemiológicos, obviamente, e tem outras funções estatísticas, claro, e assim, elas são as principais para que eu trabalho, tá, com análise de dados, que boa parte das pessoas utilizam. Aqui, ó, por dataset, of case control study, looking, fator de risco. Então, assim, a gente está vendo aqui uma função que trabalha com dados de caso controle, por exemplo. Então, a gente começa a ter um panorama das possibilidades que aquelas funções estão tendo. Ou seja, isso aqui é só para ilustrar, tá, pessoal? Aqui, ó, odds ratio, que muita gente utiliza aí, a razão de chance, calculando a razão de chance, e o gráfico, tá? Isso aqui eu acho que é mais intuitivo, né, Felipe? Odds ratio, calculation and graphing. Então, a gente tem aqui a cálculo de razão de chance e o gráfico. Então, isso aqui ajuda a fazer visualizações epidemiológicas, né? Essa library, tá? Essa library tem essa função de fazer cálculos estatísticos, mas também de plotar, tá? De visualizar, que isso é muito importante para colocar em artigo, colocar em congresso, né? Você vai apresentar os seus dados, graficamente se torna mais interessante. Então, a gente tem duas principais aqui, que é o objeto desse curso, que é a library, tá? EPI e a EPI Display. Ok. E qual é o próximo passo? Olha só, eu já coloquei todas as funções aqui, tá? Que eu vou trabalhar ao longo dos 3 dias. Tem algum porquê de você estar pulando linha, só para a gente poder visualizar melhor? Opa, vocês estão vendo eu digitando? Tô, mas por que você está pulando linha? Você não botou nada no 2 e no 5, é só para a gente poder visualizar melhor? Ok, é só para questão de estética, ó. Tá, eu poderia fazer isso, ó. Ok. Pensa isso aqui como se fosse, foi bom você falar isso, né? Ó, pensa aqui como se fosse um Word. O Tá que bom. está em roxo, tá, pessoal? Que está com esse hashtag, é como se eu estivesse escrevendo mesmo. Outra coisa importante, até colocar aqui. Peraí. Tá aqui, ó. Uma coisa importante. Sempre quando formos analisar dados, trabalhar com funções, enfim, utilizar o R, comentar tudo o que está sendo feito. Por quê? Tem uma análise que eu fiz com o Felipe de um artigo, se eu não me engano, eu utilizei 600 ou 700 linhas de código, assim, eu utilizei muita coisa, eu fiz muita coisa ali para conseguir manipular os dados, enfim, porque era uma base grande, com várias variáveis. Então, assim, imagina assim, pessoal, vocês estão fazendo uma pesquisa de vocês, tá? Que tem 30 variáveis. E você começa a programar, né, manipular os dados. Aí passou uma semana, eu vou voltar e continuar analisando, fazendo as coisas. E você tipo, puxa, peraí, o que significava isso aqui mesmo?
essa linha está fazendo o que mesmo? Então, tudo que vocês forem fazer em programação, assim, na linguagem, é bom comentar, ou seja, explicar o que você está fazendo. Então, aqui a gente explicou, né? Explicamos aqui as bibliotecas mais utilizadas em análises epidemiológicas, que é para informar a biblioteca que a gente está utilizando. E agora, o que eu quero comentar com vocês? Um passo importante, né? A primeira coisa que a gente tem, na verdade, a segunda coisa, né? Primeiro é importar a biblioteca, que agora é importar a base de dados, ou seja, eu tenho um software que vai fazer análise de dados, mas cadê os dados? Então, a gente vai fazer importação da base de dados e criar uma nova base dentro do R. Calma que eu já vou explicar. Tá, só para entender, para escrever esses comentários, eu preciso colocar sempre a hashtag na frente. Se eu não colocar a hashtag, ele vai achar que é algum comando, né? Exatamente, ó. Olha a diferença. Isso aqui, ó, tem até uma cor diferente. É como se eu quisesse digitar algum comando. Então, comentário tem que ter a hashtag, ela fica em roxo, né? Então, o que ocorre? A gente, então, agora vai fazer a importação da base de dados e criar uma nova base dentro do R, como cópia da original, da base original. Calma que eu já vou explicar. Então, vamos lá. Ok, cadê a tal base de dados? Eu fiz uma simulação aqui, tá, pessoal? Aqui, ó. Vocês estão vendo a minha base? Sim, no Excel, né? Isso. O que ocorre aqui geralmente, até na pesquisa de vocês, em artigos, você tem um N muito grande. Aqui eu não coloquei um N muito grande para facilitar a visualização assim, de todos, né? Todo mundo conseguir ver a base de dados e identificar algumas coisas que o estatístico tem, né? No caso, vocês também têm, se vocês forem fazer análise de dados, for mexer com banco de dados. Então, peguei umas informações aqui simples. O paciente ele está colonizado ou não. Então, preencham lá como 0 ou 1. Você tem aqui sintomas respiratórios, aí está 0 ou 1. Aí você tem assim, ó, consumo de bebida alcoólica com frequência, sim e não. E aqui a gente já consegue visualizar, vou ampliar aqui, ó, que tem umas coisas escritas diferentes, né? Tem gente, às vezes, que tá digitando na base de dados, né? Às vezes tem uma base de dados com N igual a 600, né? Igual que a gente vai fazer com aquela outra pesquisa, né, Felipe? Eu acho que é 600 e alguma coisa. 602. 602, né? Então, assim, às vezes a pessoa está digitando, é uma coisa humana, né? A gente pode estar escrevendo aqui sim, não, não quero botar o tio porque, pô, dá mais trabalho, você vai digitar 600 linhas. Aí a pessoa já começa a ficar com preguiça, digamos, né? Preguiça não, preguiça assim, cansado. E a pessoa bota um N, bota assim, N, sim. Aí você fala assim, poxa, Ítalo, beleza, mas eu sei que isso aqui é sim e não. Ok, sabemos que é sim e não, mas o software, o que você for analisar, você tem que tratar essa base aqui para ficar homogênea, né? Então, assim, tudo, se for sim, tudo tem que ser sim igualmente, né? Se for não, tem que ser não igualmente. Aqui, ó, uma pessoa botou, às vezes, por erro de digitação, foi apertar o A, apertou o I. Isso que você está falando, Ítalo, é extremamente importante quando a gente faz estudos epidemiológicos, porque, por exemplo, quem faz a coleta de dados tem que ser treinado antes, né? Então, não é qualquer pessoa, vem cá, vamos começar um projeto, vem cá, e você vai fazendo a pergunta. Então, quando a gente faz esses trabalhos epidemiológicos, a gente vai a campo para coletar esses dados, a gente treina com o entrevistador, e não deve ser muita gente, né? Deve ser sempre um grupo limitado de pessoas bem treinadas, para que as perguntas sejam feitas da mesma forma, para que você não induza nenhum tipo de resposta do entrevistado, né, porque geram-se vieses que vão comprometer a análise estatística, qualquer tipo de análise que você vai fazer. Então, essa forma aí de escrever, a gente sabe que dá problemas, mesmo treinando, né? Imagina quando a gente não treina, né? Mas é extremamente importante isso. Então, assim, acho que então é bem comum, então, para o pessoal aí saber que existe esses problemas e que agora, quando você for analisar, quando vocês estiverem trabalhando com estatístico, enfim, saber que a pessoa tem trabalho para fazer, só para pegar a base de dados e trabalhar ela, ou seja, vamos agora para
fazer esse link aqui entre tirar do Excel, ou seja, dos dados que foram coletados, para o R, que é um programa para análise, certo? Então, vamos aqui, ó, vocês estão vendo? Import dataset, ó, onde eu estou clicando? Sim, sim, do lado direito aí, né? Ok. Eu vou vir aqui, ó, import dataset, from Excel, browsing, que eu vou pegar aqui no meu computador, download, que é a base de dados mini curso. Pronto, open. E aqui, pessoal, a gente acabou de fazer a importação da base de dados. Foi bem simples, né? Não tem mistério a maioria das vezes, tá? A maioria das vezes não tem mistério, porque quase todo mundo utiliza o Excel. Então, você vai lá, from Excel e retira os dados do Excel. Caso, dependendo da análise, de onde que é proveniente os dados, você consegue fazer importação do SQL, Stata, ponto .txt também, mas assim, o nosso objetivo não é aprofundar, nós também ficar 1 hora aqui só falando em vários tipos de importação, mas mostrar como, de forma introdutória, como que faz essa análise, né? Ou seja, a gente tem a importação, então a gente vai fazer aqui a importação mais casual, tá? Mais tranquila que tem o tempo todo. Opa, eu já tenho aqui, gente, ó, a gente tem aqui os dados. Ítalo, Os dados... Oi? uma dúvida. Essa importação também funciona se o arquivo do Excel tiver mais de uma planilha? Boa pergunta, Felipe. Se tem, eu não utilizo, porque quando eu vou fazer análises e eu tenho várias abas, eu prefiro assim copiar, criar um outro arquivo e fazer essa importação. Perfeito. Então, eu não utilizo dessa forma. Se tem alguma, provavelmente pode ter, tá, no R alguma função que você faz essa importação de várias, mas eu pessoalmente não. Eu vou lá, tem 3, 4. Então, eu prefiro arrastar tudo, criar uma nova e fazer a importação até para eu me organizar. Mas geralmente é só da primeira mesmo. Perfeito, obrigado. Ok, Felipe. Talvez isso que o Felipe falou é até do dicionário de dados que estão ali. Então, o que estamos visualizando assim, opa, importamos a base de dados. Temos uma base de dados de 29 observações, tá? Com 4 variáveis. Ou seja, aqui é porque a primeira linha são as variáveis, né? E aqui eu chego no 30. Então, tem 29 observações, 1, 2, 3, 4 variáveis. Ok, minha base está totalmente ok. Posso fazer outra pergunta? Sim, claro, pode falar. Então, olha só, você está digitando ali na janela do script, você importou os dados na outra janelinha, a janelinha da esquerda de baixo, você que está digitando, está automaticamente aparecendo o que está escrito ali embaixo? Então, é o que ocorre, você está falando essa janelinha aqui de baixo, ó. Essa menorzinha que tem escrito, ai meu Deus, downloads, eu acho. Então, o que ocorre essa parte aqui de cima é o script onde você vai fazer todas as alterações que você quiser. Se você fizer aqui, ó, 1 mais 1, até fazer aqui, ó, bom para você falar, 1 mais 1, olha o que acontece aqui embaixo. Ele registra embaixo, é isso? Então, o que acontece aqui embaixo? Aqui embaixo ele está fazendo o cálculo matemático. Entendi. Entendeu? Só que aqui no caso, por exemplo, eu vou importar library, ele não vai plotar um retorno de um número. Mas aqui fica mais evidente, ó. Tá ótimo. Entendeu? Então, ele tá lendo e dando a resposta para a gente aqui embaixo. Então, ok. A gente fez aqui a importação da base de dados e o que ocorre? O que acontece na prática? Olha só. Agora a gente vai ter que manipular a base de dados. Só que o que eu faço, eu recomendo a todo mundo, é você ter uma base original, tá? Que é essa base de dados que a gente acabou de importar, e criar uma nova base idêntica. Mas por quê? Para quando você for fazer as alterações, você ter outra base para você comparar. Tipo assim, será que eu estou fazendo certo? Será que eu posso ter botado alguma coisa errada? Vou dar uma checada. Então, é bem usual fazer isso. Então, eu vou chamar de dados epidemiológicos, tá? Ou seja, vou criar uma nova base de dados idêntica àquela que está ali, tá? Que é essa aqui, ó. Essa que está nessa janelinha superior direito. Dados epidemiológicos. Sem acento, tá? Porque geralmente nos programas
esses programas, eles são americanos, então geralmente eles não gostam muito do acento, né? Eles não têm muito acento no nome, então pode dar algum erro se ficar colocando muito acento. Então, o que ocorre aqui? Vou chamar de dados epidemiológicos e eu vou chamar aqui, ó, essa base de dados aqui, ó, que foi que eu importei, que é essa base de dados que está aqui, foi que apareceu aqui, ó, base de dados mini curso. Ou seja, esse igual aqui, pessoal, não é igual de igualdade, né? Aqui na programação, quando é um igual, é sinônimo de receber. Ou seja, essa base recebe essa. Que intuitivamente é a mesma coisa que dizer que isso é igual a isso, né? Mas o sinal de igual no programa R é quando você tem dois iguais. Mas agora a gente não vai ver isso. Então, eu estou acabando de criar uma nova base de dados. Até vou colocar aqui, ó. Observe. Queremos criar uma nova base de dados contendo a mesma base original. Ok. E foi criado. Apertei de novo. Aí a gente vem aqui, ó. Tá vendo? Dados epidemiológicos. 29 observações de 4 variáveis. É a mesma base. Tá ok, ó? Mesma base. Beleza. E agora, a gente tem aqui, né, uma função que, quando você aperta aqui, já abre, que é só para visualizar, né, a base. Então, vou até colocar aqui. Ou seja, quando a gente quer visualizar uma base de dados que a gente cria, a gente usa a função, olha aqui, a gente usa na primeira função, chamada view. Visualizar, aqui ó, dados, e aqui ó, já até o R, ele quando você está digitando, ele já dá a informação de quais variáveis que tem salvas. Então, eu clico aqui, view, e ele me abre aqui a janela dos dados. Ok, visualizei o banco de dados. Agora a gente vai para a parte mais interessante, que foi comentada um tempo atrás, que é a questão de você ter essa base de dados e agora você vai ter que padronizar. Que é N, vou transformar em não, e que é S, eu vou transformar em sim. E aqui uma coisa importante, eu não sei se todos trabalham com isso, mas em toda base de dados é muito importante ter o dicionário de dados, ou seja, você explicar o que você quer transformar. Ou seja, num dado que, por exemplo, eu vou coletar, vou deixar em 0 só para dizer que é não, e 1 como sim, ou seja, você está explicando o que cada número está dizendo, né? Porque pode não parecer, mas tem gente, por exemplo, é importante colocar isso, tem gente que bota 0 como sim e 1 como não. Então, assim, tem gente que tem um padrão, né? 0 não, 1 sim, mas é sempre importante especificar, porque depois você vai descobrir, peraí, aí você faz toda a análise completa e descobre, não, mas no meu o 0 era sim e o 1 era não. Então, isso aí interfere nas análises, né? Então, a gente tem aqui o dicionário, o que a gente quer trocar, e o que eu acho mais interessante aqui, que eu coloquei, é que nesse tipo de análise, imagine que o Felipe, o professor de vocês, enfim, a pesquisa de vocês querem observar o comportamento de alguma doença, algum fator, e vocês só querem observar como que existe essa associação. Felipe, posso usar esses termos de associação? Acho que todo mundo aqui é familiarizado, né? Pode sim. Pode. Posso? Pode. Ok. Então, vocês querem testar se existe associação entre um grupo, né, de jovens e não jovens com o fato de, por exemplo, ser colonizado ou não. Então, você tem aqui nos dados, você fala assim, eu tenho aqui, tem uma base de dados dessa, né? Você faz uma pesquisa e você não tem condições de coletar muitos dados, e você fala assim, com essa análise, um estatístico vira para vocês e fala assim, olha só, com essa análise aqui, numericamente, o N aqui da idade talvez não dê uma resposta satisfatória para a gente. Mas se a gente categorizar as variáveis, ou seja, transformar... até trocar aqui, peraí, ó. Jovens é aquele que tem... jovem é quando 30 é menor ou igual
Então, Tu me chamou de não jovem, foi isso mesmo? eu coloquei não jovem. Não, tô falando que você está me chamando de não jovem ao vivo. Que Aí absurdo. você se denunciou, né, Felipe? Aí você se entregou, Boa. né? Cringe é melhor, né? 0 jovem e 1 cringe. Cringe, sei lá como é que vocês falam isso. Eu ouvi falar um negócio de cringe também, eu fui pesquisar ontem o que era. Você é um não cringe, o Felipe. Então aqui é jovens, ou seja, eu vou chamar de jovem quem é jovem? Aquele que tem menos, é menor, a idade, né? É menor ou igual a 30 anos. Certo? Ou seja, jovem, Certo. menor ou igual a 30 anos. Vamos pegar isso aqui. Só vou trocar aqui o sinal. Aí tem que tirar o igual, né? Porque senão fica sobreposto. Opa, bem lembrado. Ah, beleza. E cringe clássico, eu gostei dessa definição aí que a professora Cláudia colocou aqui. Cringe Oi? é clássico. Cringe Entendi. pode ser o clássico. Pode ser pode ser. Então a gente tem aqui uma definição, tá? A gente quer criar aqui uma categorização entre os jovens e não jovens. Ok, eu coloquei isso aqui, jovens e não jovens, né? Porque eu não sei, foi o que me veio em mente, mas Bullying. quando os termos citar uma idade mais madura, oi? Bullying. É bullying, é. Então, o que ocorre? Vamos pensar agora num fator interessante. Você tem essa base de dados, tá? Você tem uma idade aqui, e agora você, como pesquisador, com uma pesquisa epidemiológica, você quer saber a associação entre esses dois grupos, os jovens e não jovens. Então, você precisa agora pegar essa base original, ou seja, esses dados que estão aqui da idade, e agora transformar em jovens e não jovens. Você tem que consertar isso aqui, né? Modificar. E também, na sua pesquisa, você quer transformar 1 em sim e 0 em não. Então, agora, essa vai ser o objetivo aqui do nosso primeiro dia de aula, ou seja, pegar as variáveis, manipular a base de dados e depois tratar os dados. Tratou os dados, partir para outra etapa, que vai ser o escopo do outro dia de aula. Então, vamos lá. Escrever aqui, manipulando a base de dados. Tá? Lembrem que eu estou colocando isso aqui, por quê? Para deixar claro o que eu estou fazendo e quando eu rever, eu saber o que eu fiz e por que eu fiz. Então, aqui, ó, manipulando a base de dados, primeiramente vamos criar mais variáveis que satisfaçam as condições que o pesquisador precisa ter sobre os dados encontrados no dicionário de dados. Ou seja, a gente agora vai pegar e resolver essa demanda aí com a base. Então, o que eu vou fazer novamente? Eu vou criar novas variáveis. Então, vamos lá. Lembrem que eu tenho aqui, ó, dados epidemiológicos, tá? Lembrem, eu não estou mexendo na base original. Essa base original é só para eu dar uma olhada do que eu peguei originalmente com o que eu vou manipular, tá? Para a gente sempre comparar se está tudo ok. A gente se sente mais confiante, digamos assim, né? Quando a gente está programando, a gente olha ali, faz o cara crachar e tá ok. Então, eu vou chamar aqui, ó, de colonizado. Vou pegar essa primeira variável, colonizado. E vou ter que nomear de outra forma para não ficar com o mesmo nome. E eu quero transformar o dado colonizado que está 0 e 1 para sim e não. Então, vou chamar de colonizado nominal, porque vamos dar nome, né? Vamos sair dos números. E vou pegar esse dado da onde? Da base de dados, chamado dados epidemiológicos. Agora, atenção, vou usar uma coisa chamada cifrão. O que esse cifrão faz? Ele, dentro da base de dados epidemiológicos, da base de dados, eu vou pegar a variável colonizada.
Pronto, eu cliquei. Agora eu estou repetindo, ó. Eu repeti uma variável. Ou seja, isso aqui, essa coluna aqui, chamada colonizado, ele vai se tornar uma única variável. E agora, eu vou até O cifrão visualizar. quer dizer o quê? Desculpa que eu perdi aqui. Esse cifrão, a ideia desse cifrão é eu pegar dentro da minha base de dados, ó, dados epidemiológicos, ok. Eu tenho a variável chamada colonizado. Tô aqui, ó, dados, tô dentro dessa base. Coloquei cifrão. Quando eu coloco o cifrão, ele vai me dar as opções das variáveis que tem dentro dessa base. Ah, tá. Aí eu, Vai agora, puxar todas dentro as colunas, né? Ele puxa todas as colunas e aí você vê qual que você quer. Isso. Pode botar mais que uma ou não? Não, só coloca uma. Tá. Isso que você falou de pegar mais, a gente vai ver posteriormente. Vamos com calma. Univariado agora. Depois a gente vai para bi, tri, multivariado, assim, essa coleta e essa manipulação. Então, Ansiedade. Oi? É a ansiedade. Não, então, ok. Então, vamos lá. Peguei aqui, dados colonizados. Pronto. Uma coisa importante. Porque vocês não estão vendo eu apertar. Eu aperto o Command, né? Enter. Mas aqui, teria que, ó, Run, que é o rodar. Eu estou rodando essa única linha, ó. Tá vendo que aqui embaixo tá rodando várias vezes que eu apertei, ó? Tá rodando aqui. Rodei essa linha, salvou aqui, ó, values, colonizado, E quando eu clicar aqui, colonização, ou seja, eu quero visualizar essa variável, run. Aqui, ó, 0000100. Se eu comparar aqui, ó, se eu comparar, é aqui, ó, 0001010101101, tá tudo aqui, tá? Isso aqui é só para melhorar a visualização, vocês verem o que está acontecendo. Ok. Agora vamos fazer um processo automático, ou seja, Ítalo, você pegou uma variável, tá? E você está separando, mas agora faltam 3. Então, eu vou fazer um processo agora que vai ser repetitivo, né? Porque eu vou pegar agora a variável sistema respiratório. Vou chamar de nominal. E vou pegar da base de dados epidemiológicos, cifrão, sintomas respiratórios. Pum. Coloquei. Agora falta o quê? Consumo de bebida alcoólica. Consumo de bebida alcoólica nominal. Dados epidemiológicos, cifrão, consumo de bebida alcoólica. Eu estou fazendo um repeteco, vocês perceberam? Idade, né? Porque agora só falta a variável idade. Peguei a variável idade aqui, chamei de nominal. Chamei ela de nominal, de dados epidemiológicos, cifrão. Por que você está colocando nominal? Então, porque eu vou transformar essas variáveis de 0, 1 para sim e não. Então, para você fazer automaticamente, né? Sem ter que ficar mexendo lá no Excel. Não, sem ter que mexer na base original. Sim, tá, entendi. Por quê? Porque eu quero comparar ela depois para ver se eu estou fazendo direitinho, entendeu? Tá, entendi. Se a pessoa já fez assim no Excel, não precisaria, né? Se ela já botou uma legenda e já colocou como 0 e 1, não precisaria fazer isso. Não, se ela colocou como 0 e 1, você vai ter que transformar para sim e não. Ah, tá. E se tiver como sim e não, aí sim que você não precisaria. Então, aí depende, porque se for fazer uma regressão logística, se for fazer umas outras análises, eu preciso do 0 e 1. Hoje, nesse dia, a gente está trabalhando com variáveis qualitativas, tá? Por quê? Para facilitar o entendimento. Então, eu não queria entrar nisso de regressão logística. Não, sim, só para poder entender o porquê que você está fazendo isso agora. Porque na minha cabeça eu achava que se você botasse 0 e 1, ok, já entender o programa ia entender tudo, entendeu? Se eu sempre botasse dessa forma. Peraí, você acha que se eu não colocasse... Não, eu achava que se eu fizesse uma planilha colocando 0 e 1 para o sim, é como se já estivesse pronto para qualquer programa entender e fazer análise, entendeu? Só que agora você está falando que eu tenho uma tabela 0,1 que nessa situação eu tenho que transformar para sim e para não. Então, assim, o programa, as pessoas vão analisar, já vão entender, porque elas
muita gente já usa assim, 0 como não e 1 como sim. Mas é como eu falei, assim, eu vou trabalhar com outras pessoas, com outros bancos de dados, e às vezes, por exemplo, eu vou fazer uma análise na UFRJ que uma variável era diferente. Eu fui perguntar para o pesquisador e ela falou, não, realmente essa é diferente. Então, se eu considerasse tudo no mesmo padrão, eu ia fazer uma análise muito incorreta. Então, para esse tipo, é melhor estar como sim e como não, para esse tipo de análise, porque não restam dúvidas. Por quê? Mas por quê? Vamos lá. Porque eu defini isso no meu dicionário de dados. Sim. Então é muito importante na pesquisa você ter um dicionário de dados para saber muito bem o que você quer. Né? Então, ok. Eu estou chamando de idade nominal, eu podia chamar de qualquer coisa. Se idade... jovens... Qualquer coisa. Ah, tá. A palavra aleatória. É para você saber que que você quer transformar. Isso. Para eu fazer uma diferenciação, né? Porque se eu chamasse ela de idade... eu estaria repetindo essa variável, mas eu quero mexer nessa variável. Se eu repito o nome dela, o que ocorre, eu não estou mexendo em dados externos, eu estou manipulando esses dados. E não é o objetivo agora. A gente vai ficar mais claro agora. Mas qual é o comando aí, no que você está escrevendo, para transformar em sim e não? Você botou o nome, o que mais? Então, eu vou fazer isso agora. Tá. Eu vou fazer, pode deixar. Peraí, vai ver só. Porque... Pode fazer, mas eu quero entender como é que Não, então, vamos lá. Aqui, ó. Falar aqui novamente. Eu rodei essa linha aqui, ó. Peraí. Run. Rodei. Ok. Eu estou repetindo a variável. Uhum. Eu chamei ela de colonizado nominal e ela ainda não é nominal. Tá vendo que aqui embaixo tá 0,0001,00? Essa é a variável. Mas eu vou trabalhar com ela. Calma aí. Vamos lá. Tá vendo que eu tô repetindo a variável? Ok. Tum. Já fiz todas as variáveis. E cada um você aperta o run depois que você escreve, não é isso? Oi? Você sempre aperta o run depois que você escreveu a linha. No meu computador, vocês apertam geralmente quem tem o Windows, Ctrl Enter, né? Para você ficar no teclado. Como que a gente está no visual aqui, eu estou fazendo isso para verem a linha que eu estou carregando, entendeu? Tá bom. Então, beleza. Então, vamos lá. Quem está perguntando? Qual o nome? Oi, Renata. Então, Renata, vai ficar mais claro para você agora. Então, você repetiu as variáveis. E o que você vai fazer com elas se você repetiu a mesma coisa? Eu vou criar uma nova base de dados. Uma nova base de dados. Com estas variáveis nominais. Ou seja, essas variáveis que eu acabei de repetir, ou seja, uma coisa bem tranquila, tá? Não foi feita nenhuma manipulação assim dos dados em si, né? Quer dizer, a gente está manipulando, a gente está mexendo com a base de dados, mas eu não estou mexendo com a base de dados originais. Eu estou só repetindo para fazer agora vai responder a sua pergunta, que você falou assim, e agora o que a gente vai fazer com a base de dados? Vamos gerar uma base de dados aí. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um comando chamado cbind. O que o cbind faz? Cada linha dessa aqui, ou seja, cada variável dessa, né? Cada variável dessa que eu acabei de repetir, eu vou criar agora uma matriz, não vamos dizer essa palavra não, uma nova base de dados. Ou seja, eu vou chamar agora de colonizado. Vou repetir, tá? Eu estou pegando cada variável dessa chamada colonizado nominal. Vou pegar agora sintomas respiratórios nominal. Vou pegar agora consumo de bebida alcoólica nominal. E idade nominal. Por que aí não aparece aquelas variáveis antigas, só o colonizado, só o sintoma respiratório? Quer dizer, por que não aparece também? Só está aparecendo os nomes novos que você deu. Então, cadê? Porque os nomes originais são esses ali, né? Colonizado, idade. E aí você criou, né, um sinônimo, né, que virou nominal, que você vai manipular, certo? Você praticamente duplicou, certo? E aí agora esse duplicado você vai tratar para poder padronizar no sim, não, jovem, não jovem, certo? Exatamente.
Tá. Beleza. Aí você criou aqui aí você botou agora o comando, base nominal igual. Aí você botou cbind. Aí abriu parênteses, quando você foi puxar, né, a primeira variável que você colocou aí, só apareceu o colonizado nominal, não apareceu o colonizado apenas, né, o original. Não era para aparecer mesmo? Então, propositalmente. Por quê? Porque eu não quero mexer nessas original. variáveis. Oi? Não quer mexer no original, quer ter aquele inicialmente ali para você poder acessar, né? Exatamente. Tá, então o cbind é o que faz chamar Análise? só o novo. É isso? É o cbind que faz chamar só o novo? Peraí, Criado? cbind é a função. Aham. É para criar, para você fazer análise das coisas, enfim, ligar as coisas por causa do bind, sei lá, fazer as relações, não sei. Vamos lá, que cola as variáveis. Não vou botar que cola não, porque que junta. Que junta, que conecta, é isso? Que linka. O que ocorre? Olha aqui, eu vou rodar novamente isso aqui, a coluna colonizado nominal. Rodei. Tá vendo aqui embaixo que tá tendo uma linha com 0001? Uhum. Tá vendo, pessoal, aqui embaixo? Ó. Sim, sim. Então, isso é uma variável, né? Você tem aqui as variáveis dela. O que o cbind faz? Eu tenho um colonizado nominal, sintomas respiratórios, consumo de bebida. Ele vai agora criar uma matriz, vai criar uma base de dados, para ficar melhor falando, né? Tá vendo essa base? Isso aqui é uma base de dados, correto, pessoal? Sim, sim. Uhum. Isso aqui é uma base de dados. Agora o que o cbind, isso aqui, vocês acabaram falando, e vai ser o que eu vou explicar aqui. Visualizando a base criada. Ó, acho que agora vai solucionar a dúvida de vocês. Base nominal. Qual o nome dessa base aqui? Base nominal. Uhum. O que eu estou visualizando? Novamente a base nominal. O que o cbind fez? Ele pegou cada variável dessa e juntou, né? Ou seja, você tem colonizado, sistema respiratório e consumo de bebida e idade. Mas já não tá na original? Uma do lado da outra? Então, olha a peculiaridade disso aqui. Vamos lá. Tá vendo que o nome é diferente? Eu criei essas variáveis. Eu repeti, eu dupliquei essas variáveis. Uhum. Para quê? Porque agora sim, nessa base de dados, eu vou manipular ela. Tá. Por quê? Porque, olha só, se eu, digamos assim, eu falo isso porque, na prática, pessoal, acontece muito, às vezes você já está tarde programando, e às vezes você desliza e você faz uma coisa errada. Putz, perdi meus dados originais. Vou ter que importar a base de novo lá do Excel, fazer todo o processo de análise para corrigir? Não, eu não faço isso. Se eu for errar, digamos assim, né, assim, na prática, no dia a dia, se eu cometer um errozinho, às vezes, de programação, se eu for testar, você então testa em uma nova base. Qualquer coisa, se eu for errar aqui, eu posso voltar para os meus dados originais e rodar dos meus dados originais. Ou comparar. Entendeu? Então, o que você fez aqui, Ítalo? Eu criei a mesma base com nome diferente. Usando o cbind. O cbind, ele pega cada coluna dessa, né? Cada linha que você colocou com esse novo nome, aí como se montasse de novo esses dados, é isso? Isso, Peraí, montou uma nova tabela, né? Montou uma como se tabela. montasse uma nova tabela, isso. É o cbind que faz isso, tá ligando essas linhas. O cbind montou uma nova tabela com as variáveis que eu escolhi. Tá. Perfeito. Entendeu? Sim. Isso é importante, pessoal, quando vocês forem manipular, vocês querem pegar uma coisa para ficar mais intuitiva aqui. Digamos que vocês quisessem pegar uma subbase, digamos assim. Dentro dessa variável aqui, ó, da idade, por exemplo, você tem os jovens e não jovens. Agora vocês querem criar uma nova base de dados só com os dados das pessoas que são jovens. Então, você vai lá e vai fazer um cbind e vai pegar os dados só de pessoas menores que 30 anos, por exemplo. Menores iguais a 30. Então, fazer um subconjunto. Oi? Fazer um subconjunto. Exatamente. Então, o cbind tem uma versatilidade. Digamos, então, que eu quisesse só trabalhar com colonizado e sintoma respiratório. Só essas variáveis. As outras eu não quero pesquisar. Então, eu não quero ter uma base enorme com 30 variáveis. Eu quero ter uma base só com 2 variáveis. Então, eu não vou ficar gerando várias bases o tempo todo, carregando uma base pesada, enfim.
com inúmeras. Eu vou criar um CBYTE, vou pegar o dado do colonizado e do sintoma respiratório, por exemplo. Aí, quando eu for usar o CBYTE, vai me abrir uma tabela só com dados dos colonizados e dos sintomas respiratórios. Então, essa é a versatilidade, por exemplo, de manipular a base. Então, a gente aqui, ó, abriu a base nominal, tá? Ou seja, tá a mesma coisa que a base original. Só que é nessa que a gente vai manipular, tá? Então, vamos lá. Agora vamos para a parte primordial aqui, que é o que vai ajudar a Renata a entender, os demais a entenderem. Eu acho que a Renata está muito ansiosa, que finalmente agora vai vir essa parte legal, ó, que é tratar a base de dados. Tratando a base de dados nominais. Agora sim, Renata. Agora sim a gente vai ter... Estou dando Enter aqui, pessoal, para aumentar a linha, para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, agora é o que a gente vai fazer, o que a gente precisa, que é pegar aqui no dicionário, ó, idade jovens menores ou iguais a 30 anos, tá? Ou seja, quem aqui, ó, por exemplo, aqui vai ser o 20 anos, jovem, 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 jovem. Eu quero transformar esses números em nomes. Então, o que a gente vai criar? Agora, vamos lá. Eu vou chamar agora, vou criar uma outra variável. Idade nominal, tá? Que a gente vai definir o nome. Jovens. Ok. Vou botar até para ficar mais claro. Jovens e não jovens. Ficou enorme essa variável, mas o importante é ficar claro. Ou seja, eu estou criando uma variável nominal com jovens e não jovens. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar uma função chamada if-else, que significa se não. Se não, né? Então, o que essa função faz? Ela é muito versátil, porque ela está, como vocês podem ver ali, ó, yes, yes, no. Então, o que ela vai fazer agora? Eu vou pegar a variável chamada idade nominal. Eu não vou pegar esse dado aqui, ó, idade. Vou pegar dentro dessa base aqui, ó, base nominal, da variável idade nominal. Eu vou trabalhar com ela agora. Eu vou pegar idade nominal, ok? E vou fazer assim. Vou fazer o seguinte teste, lógico, tá? Bem tranquilo. É basicamente está no dicionário. Se idade nominal ela é menor ou igual a 30, o que eu quero fazer? Eu quero que plote em cada linha, ou seja, em cada observação, a palavra jovem. Plotei a palavra jovem. Notem que quando eu vou trabalhar com uma coisa chamada o string, que a gente chama, ou seja, com a variável numérica, a gente não simplesmente pega aqui e escreve. Quando é para escrever, trabalhar com alguma função que é um nome, a gente usa as aspas, né? Você coloca uma aspa aqui. Ou seja, dentro da variável idade nominal, aqui ó, base nominal, idade nominal, ele vai fazer o seguinte teste. Idade nominal, a variável, primeira observação, ela é menor ou igual a 30? Sim, ela é menor ou igual a 30. Então, eu quero que escreva jovem. Se não, é por isso que a função é se-else, né? If-else, né? Se não for jovem, ou seja, se a pessoa ela não é jovem, então eu quero colocar não jovem. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou rodar essa linha. Rodei essa linha. Putz, será que isso aqui tá certo? Então eu quero ver se isso aqui tá certo. Idade nominal, jovens e não jovens. Eu vou rodar essa linha. Olha que maravilha. Jovem, jovem, jovem. E assim vai. E a gente pode comparar. Aqui, ó, na 25ª observação, vou pegar assim, 25ª, tá? Eu vou ver aqui, ó, na 25ª, ela é não jovem. Eu vou na minha base na base nominal e vou ver aqui, ó, 25ª observação. 25ª, Opa, 25ª, 31 anos. Realmente a pessoa não é jovem. Então, eu tô vendo aqui que tá ok,
Peguei um número aleatório assim, só para dar um... Agora acho que está mais aplicado, né? O porquê eu estou fazendo isso. Eu estou dando um check, assim, dando um checklist, assim, uma revisada para ver se tá batendo. Aí eu vou ver assim, mas acho que, sei lá, quero me sentir mais seguro. Eu vim na minha base original, vou procurar a 25ª observação. Aqui, ó, 31 anos, realmente eu não jovem. Então, minha função foi executada corretamente. E agora eu tenho uma variável chamada nominal, jovens e não jovens, que tá ok. Então, a gente vai proceder para a próxima variável. Vou pegar agora a variável colonizado. Colonizado nominal. E agora isso aqui é importante. E vou chamar ela de fator. O que é um fator? Fator é quando você estabelece um certo nível de hierarquia, né, entre as variáveis. Ou seja, eu quero transformar uma variável que é 0 e 1. Ou seja, o 1 é subsequentemente maior do que 0. Então, esse tipo de variável eu vou chamar ela de fator. Então, vou chamar a função factor. Tá? Pronto, chamei essa função. O que essa função vai fazer para a gente agora? Vai pegar a variável colonizado nominal, ó. Ok. E tem uma coisa chamada os levels, né, que eles chamam aqui em inglês. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer assim, olha só, quais são os níveis que tem nessa variável? 0 e 1. Então, eu vou apertar aqui, ó, 0 e 1. Ok. Vou para a próxima linha, só para facilitar a leitura, tá? Mas continua sendo essa função. E tem os labels. Vou dar nome a essas variáveis. O que vai acontecer quando eu dou um nome a essas variáveis? Eu estou dizendo assim, na mesma ordem. Quem é 0, eu vou chamar de não. E quem é 1, eu vou chamar de sim. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a variável colonizado nominal da base de dados, né? Da tabela de dados base nominal. Cadê aqui? Colonizado nominal. E vou transformar ela em sim e não. E agora eu vou vir aqui. Opa. Espera um minutinho. E eu vou uma pergunta aí, então. Só uma pergunta. Se lá também era 0 e 1, ou seja, eram números também, por que eu não posso usar if else? Tipo, se for if else 0 igual a sim, igual a não, e vírgula 1 igual a sim. Não, tá? você... Não sei se daria para fazer dessa forma e não chamar de fator isso. Pode, com certeza. Só que tem umas certas peculiaridades. Não adentrando muito sobre isso, mas só para dando uma... Só deixa eu rodar essa linha aqui para ficar claro. Por que eu estou usando o factor? Beleza. Espera aí. Acho que deu algum problema aqui, espera aí. Dois parênteses no fim aí, ó. Não é? Ah, não. Tem os dois parênteses estão certos? Então. Está aqui. Esse foi... Ah, foi. Tá certinho, rodou. O que está acontecendo aqui? Tá vendo o nível? Não e sim. Eu estou estabelecendo um nível de hierarquia e de ordenamento. Isso aqui é uma coisa mais estatística, entre as variáveis. Então, variáveis desfecho do tipo 0 e 1, que é o caso do colonizado, quando você for fazer uma regressão logística, é bom você ter esse ordenamento. É a referência no caso. É a referência que você quer usar, né? Você está comparando as variáveis com o colonizado, por isso que você botou ele como factor. Exatamente. Então, variáveis do tipo nominais, jovens e não jovens, posso trabalhar com if else. Dependendo, posso trabalhar com factor. Então, aí entra também, pessoal, aqui, assim, uma questão da importância, como o Felipe falou lá atrás, das pessoas saberem utilizar os seus dados, saber trabalhar com estatística, porque tá vendo que a gente só está na parte inicial da análise estatística e a gente já tem vários assim, digamos assim, sim, não, porque eu utilizo isso, porque eu deixo de utilizar aquilo, isso faz diferença na análise. Então, você saber trabalhar essa base de dados, saber tratar essa base de dados é muito importante, porque é dali que você vai dar o seu pontapé para as outras análises. Então, você tem que saber muito bem o que está acontecendo e o que é cada variável. Então, eu acabei de definir a variável, tá? E transformei ela do tipo sim e não. E percebe que quando eu transformo essa variável, eu estou criando um novo nome, colonizado, nominal, fator. Idade nominal, jovens e não jovens. Estou criando essas variáveis. Lá na frente vocês vão entender, né, o que está acontecendo. Então, olha só, na linha 49, depois do primeiro factor, tracinho ou é igual? Que eu não estou conseguindo enxergar, porque ele está diferente do tracinho antes do primeiro factor.
Factor, quer dizer. Galera, Igual, né? Acho que é só uma igual. pergunta. Na linha 49. O tamanho tá bom para vocês? Mais ou menos. Para mim, mais ou menos. Agora, meu Para os não jovens, um tamanho um pouquinho maior seria interessante. Poxa, não entrega aqui, não me entrega, né, Felipe? Poxa. Olha só. Agora eu tô vendo que é um igual, tá? Porque Assim tá excelente. pra mim antes, como se fosse um tracinho que tava mais em cima. Tá. E você agora espaçou ali o factor do igual. Tem que ser junto ou pode ser separado? Pode ser separado. Para os clássicos. De Cláudio falou, para os mesmo. clássicos é melhor o maior tamanho, né? Para os clássicos. Mas olha só, eu costumava chamar as barcas velhas de clássicas, daquelas novas modernas. Remete ao velho, né? É o vintage para ficar elegante. Vintage também é legal, né? Então aqui, pessoal, a gente vai ter agora sistemas... Vou fazer o mesmo procedimento, vou chamar de fator. Só que aí come um pedaço dessa aba aí, dessa janelinha que a gente não consegue ver à direita. Talvez diminuir um pouquinho o zoom, né? Eu acho que... Putz. Não tem problema. Tinha que sumir as nossas caras aqui, que fica pegando metade da minha tela. Tem como tirar? Eu não gosto muito do Meet por isso, porque para apresentar a tela, fazer alguma coisa assim, ela não pega a tela do outro completamente. Tá, vamos lá. Vamos indo. Qualquer coisa volta pro tamanho que tava, que a gente já entendeu que é um igual. Mas qualquer coisa fala que eu um tracinho que tá no meio é igual. Tranquilo. Então, o que acontece? Eu vou fazer uma coisa que ficar melhor aqui, não tem problema não, olha só. O que vai acontecer aqui? Porque se eu fizer isso aqui, ó, também tá certo. Ou seja, eu tô programando isso aqui, só que eu dei um Enter, tô na linha de baixo, mas ele vai rodar todos os códigos. Então, pode ficar melhor para vocês. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Sintomas respiratório nominal. Aí eu tenho o nível. Tô fazendo o mesmo procedimento, tá? 0,1, que é o que está lá na base de dados, né? Aqui, ó, dados epidemiológicos, sintoma respiratório 0 e 1. E estou criando aqui, ó, labels. Eu estou dizendo para vocês que isso aqui, 0, né? O primeiro ali é o 0, então vou botar isso aqui até mais para baixo, ó. Aí vai ser não e 1 vai ser sim, né? Exatamente. Daqui ficou repetitivo. Agora ficou bem claro, né? Esse C aí é como você vai chamar, né? Vem do inglês call, é isso? Provavelmente. Oi? Esse C que você bota, chamar 0 e 1 de não e sim. Esse C deve ser de call, né? Não sei. É como se estivesse criando o que a gente sei. chama de um vetor, né? Tipo, eu estou fazendo um ordenamento aqui, ó. O C é 0 e 1. Então, o 0 daqui vai ser o não daqui e o 1 daqui vai ser o sim daqui. Pense agora se fosse uma variável do tipo, igual que a gente trabalhou, Felipe. Consumo de bebida alcoólica, eu não coloquei isso para não complicar, mas quando fosse assim, consome pouco, muito, moderadamente, diariamente, então você teria várias categorias. Então você teria uma coisa assim, 0, 1, 2, 3, aí seria não consome casualmente, moderadamente, diariamente, entendeu, pessoal? Então você cria um ordenamento, e esse ordenamento é importante. Agora, outra coisa, você está agora botando, então, sintoma respiratório como fator. Você está mudando agora o nível hierárquico? Ou tá, enfim... Porque não, eu só estou ajeitando as variáveis, porque dependendo, é importante eu ter esse factor, dependendo da análise que eu vou fazer. Poderia utilizar só para deixar disponível, é isso? Só para deixar disponível e na hora que você quiser rodar, você roda de acordo com aquele que você vai querer considerar como... como é que eu vou chamar? Porque, por exemplo, nesse estudo, você quer saber se beber ou não beber tem a ver com estar ou não colonizado, tem essa associação. Mesma coisa para a idade, né? Mesma coisa, não lembro qual era o outro. Enfim, mas aí você vai comparar o colonizado sempre com alguma variável de forma separada. Não é isso que você está fazendo aqui? Então, vamos lá. A aula de hoje, esse aí vai ser para a próxima. A aula de hoje a gente trabalhar, manipular e tratar a base de dados. Então, hoje a gente está explicando como que se faz esse split, né?
Mas eu acho que a pergunta dela foi por que você tratou isso também como fator e não como if else, né? Então, eu tratei ela como um fator porque... Os sintomas respiratórios, né? Então, vamos lá. O que ocorre? Eu tratei ela como fator porque ela tem uma hierarquia também. Os jovens também, eu poderia tratar os jovens como fator, dependendo da análise que eu vou fazer. Exemplo, colonizado. Posso utilizar na regressão logística. E agora a gente, digamos assim, numa outra pesquisa, tá? Vamos pensar assim, numa pesquisa que agora eu quero que o meu desfecho seja sistema respiratório, ou seja, será que o fato da pessoa ser ou não ser jovem é um fator, olha só, é um fator para o sistema respiratório? Ou seja, eu crio uma ordenação entre as variáveis. Então, o que para mim hoje é uma variável explanatória, ou seja, é uma variável que não é desfecho, eu posso tratar ela como desfecho também. É como se você quisesse colocar opções aqui, porque depois você vai mandar fazer as análises, né? É isso? Exatamente. Mas aí você não tem que ter um comando desse, de sintomas respiratórios, sem ser fator, para quando você comparar com colonizado? Renata, agora você entende a importância de criar outras variáveis? Boa pergunta. Ó, exatamente, por isso estou criando. Ó, vamos lá. Sintomas. Vou criar aqui, ó. Nominal, não fator. Vou botar aqui chamar de não fator. Não fator. Porque exatamente esse é o ponto, Renata. Por que então você está repetindo variáveis? Para depois ter opções de você fazer as combinações. Tá, então agora eu entendi. Entendeu? Porque você está repetindo a mesma coisa, porque eu vou tratar elas, então eu vou repetir aqui, mas agora eu já sei que é um sistema respiratório nominal, não fator. É porque não é uma coisa dura, né? Você depois vai pensar em possibilidades para poder brincar, digamos assim, né? Exatamente. Então, então acho que ficou mais claro, né? A importância de ficar... Parece que eu estou sendo repetitivo criando a variável, mas é porque eu estou o tempo todo manipulando e eu vou ter outras opções. Então, o que ocorre? A gente já fez 1, 2, 3, está faltando qual? Que já foi jovens e não jovens. Agora é o consumo... Frequência, vou botar aqui, ó. Frequência de consumo alcoólico nominal. Vou chamar ele de factor. Ou seja, estou fazendo repeteco. Eu vou chamar de consumo bebida alcoólica nominal, tá? E agora eu vou botar aqui o nível. Nível vai receber. Tem uma... Duplicou igual aí, eu acho. Duplicou igual. Opa. Tem uma coisa interessante que eu coloquei, olha só. Lembra que aqui no consumo de bebida alcoólica, eu tenho sim, não, eu tenho um tipo aqui, nine, né, que a pessoa digitou errado aqui, um N, um S. Agora, para vocês terem uma ideia da versatilidade de você utilizar o R, né? Agora, olha só, eu saí daquele padrãozinho, como a Renata falou, o programa, eu pensei que detectava sozinho, 0 e 1 como não e sim. Ok, talvez você pode colocar uma saída. Só que agora, na sua base, assim, esporadicamente, tem 13 formas digitais diferentes, sim e não. Dando exemplo, 13, né? O que eu coloquei menos. Então, você vai dizer assim, olha só, o que é N, o que é o tal do nine, né, que a pessoa digitou errado, o que é o não, tá? O que é sim, o que é S, tá? Eu tô pegando esses labels, né? E agora eu vou colocar assim, ó. Vou pegar os labels, vou dar nome a eles. Eu estou dizendo para você o seguinte: o que é N, o primeiro aqui, eu vou chamar de não. Chamar de não. O segundo, que é NAI, eu também vou chamar de não. Então, eu estou transformando tudo que é N, tudo que é NAI, tudo que é não, sem acento, sem o tio, né? Em não. Em não.
E o que é sim, vai continuar sendo sim. E o que é S vai virar sim. Pronto, o que eu estou fazendo? Eu estou padronizando. Eu acabei de padronizar, tá? Aqui esse banco de dados aqui, ó, base nominal, que, notem, eu estou pegando a variável consumo de bebida alcoólica nominal. Base nominal, consumo de bebida alcoólica nominal. E agora eu vou transformar essas variáveis aqui. Vamos lá. Vou vir aqui. Rodei run aqui. Run. Rodei. Vamos ver se está ok? Eu Frequência. entendi uma coisa aqui. Aonde você está dizendo que o N, o NAI e o NOW tem que ser não? E o... Pela ordem, né? Pela ordem. O primeiro N vira não. O segundo NAI também vira não. O terceiro, que é não, vira não. Não O quarto continua. é sim. pela Fica assim. ordenação. Entendi. Desculpa, entendi agora. Não, tudo bem. Pode perguntar mesmo. Ó, o último aqui, um S, vou chamar de sim. Entendi a O sim, posição, tá certo. o sim que é sim, então ele ficou na ordem, né? Ele pegou esse com esse e foi fazendo ali na ordem, exatamente. E agora eu vou ver se isso aqui tá certo, vamos ver. Aí, pessoal, tá aí direitinho. Vamos ver se está direitinho. Ó, o primeiro é sim, o segundo é não. O primeiro é sim, o segundo é não. Vamos pegar o último, vamos ver o último aqui. Vamos ver que o último é sim, pá, show. Não, tá tudo certo. Batendo tudo. Boa. Agora, oi. É isso aí, tá batendo. Ok. O que a gente vai fazer agora? Agora lembre, olha que pô, você criou essas variáveis todas novamente. Mas, pô, você está vendo cada uma, o que a gente vai fazer agora com isso? Então o que vai acontecer? Depois de tratada, porque a gente acabou de fazer um tratamento das variáveis, da base de dados, né? Depois de tratada a base de dados, vamos criar uma nova base com estes tratamentos. Quer colocar E só para falar, Ítalo, essa é a última parte, né? Por causa do horário já um pouco avançado. Não sei se o pessoal tem compromissos. Conforme for o que não der para a gente abordar hoje, a gente joga para a aula seguinte, tá bom? Mas tá legal. Por mim, a gente continuava aqui, tranquilo. Não. Esse aqui é o final. Esse aqui, o que vai acontecer aqui? Vamos criar agora, chamar base tratada. Base tratada. Eu vou usar um outro comando chamado DataFrame. Em vez de usar o cbind, eu estou mostrando as opções, tá? Mas o DataFrame aqui para a gente vai ser mais inteligente, porque depois eu vou conseguir usar aquele cifrão para pegar as variáveis. Então, o que vai acontecer aqui? O que eu vou fazer com esse DataFrame? Então, vou pegar agora os dados do colonizado fator. Mesma coisa que eu fiz com o cbind. Sintomas. Vai montar uma nova tabela com essas variáveis aí todas tratadas. Exatamente. Então, o que a gente vai ter aqui é frequência de consumo alcoólico nominal. Ok. Eu vou ter aqui idade de jovens e não jovens. Data frame, ou seja, eu tenho que botar aqui para voltar. O que eu fiz aqui? Peraí. Run, rodei, tá? Então, rodou a base. Agora, até agora aqui, eu quero visualizar. Visualizando a base. Pronto, usei a função aqui, que eu quero visualizar a base tratada. E voa lá. Tá aqui, pessoal. Ó, jovem, não jovem. Tá tudo direitinho como estava no outro aqui. Aí agora na base tratada, eu posso vir na base nominal, dados epidemiológicos, base de dados no curso, posso vir tudo aqui, ó. Tem alguma marcação do que você considerou fator? Tem ali, está escrito no nome, né? Tá. Na linha, né? É por isso que é bom a gente escrever no nome daqueles dados ali o que a gente considerou na hora de manipular, né? Que aí facilita, né? Você pode só mexer para mim para eu ver ali na frequência de consumo? Todos eles... Então, aí tem coisas ali que você não tem como fator, tá?
Fator tá só o primeiro e o segundo, né? Os outros dois estão nominais. Sim. Não, peraí, esse aqui também tá como fator. Esse aqui também é um factor, esse aqui é um fator. Não tem porque problema. não ficou tá. escrito, né? Não ficou escrito, tá? Na Beleza. tabela, Não, ficou, cadê? Não ficou, não? Vamos ver. Não escrevi, não. Opa. Viu, gente? Viu como que é legal, ó? Eu que já mexo com isso, eu não percebi, ó. É ter colocado aqui não, mas aqui eu era ter colocado um factor. Aí vocês como pesquisadores, pô, aqui tem um fator, e agora, olha só, mas no meu dicionário de dados, ou enfim, na minha pesquisa, eu preciso que isso aqui seja um fator. Aí entra a importância também do pesquisador saber muito de epidemiologia e saber essa parte estatística da epidemiologia para saber o que utilizar ou não utilizar, assim. Não tem que ter o conhecimento de tudo, acho que ninguém consegue ter o conhecimento de tudo, né, mas assim, nesse uma hora que a gente está aqui, assim, a gente já viu, o Felipe já ficou esperto aí, ó, já viu que eu não coloquei, ó, seria uma correção aqui para mim. Foi a Renata que colocou aqui, viu? Muito bom. Aí, ó, parabéns aí, Renata. Então, escrevi um texto aqui, só para finalizar, pessoal. Note que agora temos uma base de dados tratados para dados qualitativos. Então, tem um hífen aqui. Qualitativos e que facilita a compreensão para pesquisadores epidemiológicos. Fica muito melhor a leitura, a compreensão. Agora, podem ser analisados com a base manipulada e tratada. Ponto. Teria mais coisa para escrever, mas para acelerar, pessoal, só para dar uma palhinha para a próxima aula, olha só, agora a gente já tem a base de dados tratada, manipulada. Então, agora que a gente tem finalmente o que a gente buscou, que é isso aqui bonitinho, o que a gente pode fazer? Qual a importância de a gente ter essa base? Eu vou usar uma função aqui, chamada tab1, e a gente pode ver aqui, ó, dentro da base tratada, eu quero pegar qual variável? Olha que variável eu quero visualizar. Eu quero ver, Ítalo, agora, como está essa distribuição, né? Porque antes eu não sabia, porque tinha muitas idades lá. Como que está aí a idade de jovens e não jovens? Pronto. Mas eu quero botar um título, para ficar mais bonitinho aqui, né? Para eu apresentar. Então, vou chamar aqui de análise descritiva gráfica. Vou botar aqui. Bom, agora vamos dar uma olhada nisso aqui. Então eu sei que da minha base de dados, eu tenho 13 que são maiores que 30, e eu tenho 16 que são maiores ou iguais a 30 anos, menores ou iguais a 30 anos. Então, eu consigo ter um panorama e uma visualização dos dados um pouco melhor. Então, assim, daquela base que a gente tinha, né, inicialmente, a gente tratou, manipulou, a gente consegue agora fazer várias análises bem melhores, né, as funções não vão dar erro, não vão apresentar algum tipo de problema, tá? Porque tá tudo bem polida, digamos assim. Então, é isso, pessoal. Isso aqui é uma palhinha para a próxima aula. Espero que tenham gostado, tá? Agora que a gente tem uma base tratada, a gente vai conseguir fazer análise, vamos conseguir avançar e apresentar mais as possibilidades, né, de análises epidemiológicas. Muito obrigado. Maravilha, Ítalo. A gente agradece. Só para esclarecer, assim, na hora de trabalhar com R, a gente precisa baixar o software R e o RStudio. O software é onde vai correr a linha de comando e o RStudio é a interface gráfica que a gente vai utilizar para digitar os comandos, certo? Exatamente, Felipe. Por isso que eu falei que é a importância, né? O R é para fazer todo o cálculo que vocês viram naquela janelinha de baixo. O RStudio é a interface para vocês conseguirem trabalhar, tratar, escrever o script. Excelente. Então, na semana que vem, gente, se vocês quiserem já, de repente, fazer em tempo real, já baixem no computador de vocês, é um software gratuito,
né? E por isso que ele é muito utilizado. E, enfim, como o Ítalo mostrou aqui, ele tem inúmeras aplicações e essa é apenas uma das iniciais, né? Aplicadas à epidemiologia, enfim. Então, Ítalo, agradeço. O pessoal está aqui elogiando aqui no chat, você está vendo, né? Parabéns, obrigado mesmo. Na semana que vem, a gente observa se mantém 1 hora, talvez aumente para 1h30, pode ser que 1h30 seja mais interessante, tá? E, enfim, vou disponibilizar essa gravação no YouTube do programa também, tá bom? Vou interromper aqui a gravação agora, tá? E já dou boa tarde a todo mundo.